Bem, então, boa noite a todos. Obrigado, antes de mais, pela vossa presença. Eu penso que isto está lá. Quero apenas, antes de iniciar, falta aqui um convidado, que é o Abel Castro, que me enviou uma mensagem. Foi fazer uma recolha, estava preso no trânsito, portanto, entretanto, há de chegar. Não posso deixar de iniciar a sessão sem agradecer, obviamente, ao Clube Fafense por nos disponibilizar o espaço e também à Associação Arco, sem a qual não poderia estar aqui com esta aparelhagem, porque nós não temos. O objetivo deste debate, conversa, diálogo, enfim, é, antes de mais, tem como objetivo, antes de mais, falar um bocadinho também sobre o FAF, sobre aquilo que nós, cada um à sua maneira, tem feito, num ambiente completamente descontraído. Portanto, há 3 fases. Uma fase onde eu vou apresentar, obviamente, estes meus convidados, do Valve, obviamente. Depois, cada um vai ter 5 minutos, e peço que respeitem o tempo para mostrar a sua opinião sobre o tema, portanto, as redes sociais e a democracia participada. E no final, depois de algumas perguntas, certamente cada um de nós poderá colocar. Eu também terei algumas para fazer, depois a plateia também será convidada para fazer, para entrar em diálogo. Como isto acontece, eu trouxe pequena provocação, provavelmente, que trouxe aqui umas coisinhas que certamente os meus colegas sabem do que eu estou a falar, do Anónimos, portanto, aquelas máscaras que nós vemos muitas vezes, afinal isto não desliga, nós vemos muitas vezes e sobretudo aqui em FAF, há muito diálogo, muita conversa em anónimo, portanto as pessoas não sabem quem é que está por trás disso. Portanto, também é um assunto que certamente vamos aqui abordar. Eu começava então por apresentar, e vou começar portanto isto de forma, vou começar pelo António Daniel. O António Daniel é de nós todos o que eu chamei há pouco tempo no Facebook portanto, tem a ver com o sebastianismo, portanto, é aquilo que ninguém conhecia, que aparece no Facebook assim de uma forma meio anevoeirada, e então é um grande animador do blog Monte Longo, portanto, que é cá de Faf, mas vive em Mafra e trabalha em Torres Vedras, portanto, é professor e colabora no Monte Longo, como alguns de nós também, e também tem um blog que é Filosofia na Madeira Torres, portanto, penso que é a escola onde trabalha. Depois, ao lado, Miguel Semaviel, portanto, empresário, reside em Faf, define-se como republicano e defensor de uma cidadania interventiva, certamente vai abordar esta questão também, e também colabora no blog Monte Longo. Jesus Martinho é de Alvas, reside em Faf há muitos anos, penso que há 33, segundo me apercebi agora há pouquinho. Desenvolveu muitos trabalhos, sobretudo na área da arqueologia, é funcionário da autarquia, na área da cultura, é autor de, eu diria, inúmeros blogs e YouTube, enfim, várias plataformas. Pronto, e é conhecido sobretudo, e eu penso que esse é o principal, o FALAF, a Revista Cultural FAF, portanto essa é a plataforma principal. Aqui, mais perto de mim, o Daniel Bastos, também vive em FAF, tem dedicado grande parte do seu tempo à pesquisa e publicação de livros sobre história. Colaborou também em vários jornais de imprensa escrita e autor do blog Morgan de Faf. Ao meu lado esquerdo, João Carlos Lopes trabalha no Serviço do Ministério Público do Tribunal da Relação de Guimarães, vive em Faf, tem um longo percurso no jornalismo, sobretudo na área desportiva, e é o autor do blog Monte Longo Desportivo, portanto, com inúmeras visitas, e o nosso amigo João Carlos. Dr. Coimbra, pronto, também é conhecido cada malta, é técnico superior na Câmara de Faf, tem as funções, entre outras, animador e programador cultural, vive também cá em Faf, tem inúmeros livros publicados, um grande percurso também na imprensa escrita nacional, regional e local, e é autor do blog Salas de Visitas do Minho. E pronto,
Quanto a mim, para aqueles que não me conhecem, também não vivo cá em Faf, vivo e trabalho em Coimbra, vivo em Faf ao fim de semana. Também colaborei mais de 10 anos na imprensa escrita, nos nossos jornais Correio de Faf é extinto e Povo de Faf é extinto. Portanto, se me convidarem para outro jornal, também algum dia vai ser extinto. E tenho alguns blogs também, para além de colaborar com estes camaradas no Monte Longo, com alguns destes camaradas no Monte Longo, também tenho alguns blogs pessoais, como o Pedro Miguel Sousa, com o meu próprio nome, e outro Gazeta de Argadas, que é um blog local, portanto, da minha freguesia. Posto isto, resta-me apenas localizar também a questão do debate. O debate já era para ter sido realizado. Foi uma candidatura que nós apresentámos ao Instituto Português da Juventude, portanto somos uma associação Renasce, e nesse sentido já tínhamos a intenção de realizar este debate. Uma vez que houve grande tema de conversa, sobretudo por causa do último ato eleitoral, onde nós também estivemos envolvidos na parte, enfim, uns política, outros mesmo na blogosfera, enfim, nós, Globo Alfa, decidimos, portanto, dar um tempo para que a coisa amenizasse e então, depois disso, certamente já haverão outros assuntos para debater, mas, portanto, essa foi a razão pela qual só estamos a fazer agora e não em setembro, como já tínhamos planeado antecipadamente. Bem, posto isto, penso que está o painel apresentado. Eu vou dar a palavra arbitrariamente às pessoas, portanto, vou começar talvez de uma ponta, isto porque as redes sociais, e é nesse sentido também que eu gostava que olhassem para o debate de hoje, portanto, as redes sociais não há formalismos, portanto, o que eu costumo dizer, não há gravatas. E nenhum de nós está, por acaso agora não há gravatas, então. E é nesse sentido que nós queremos isto à vontade e, portanto, mesa redonda, portanto, não há mesa piramidal, digamos assim, no sentido de cada um falar durante 5 minutos. Eu peço então que tentemos respeitar isso. Cada um vai falar sobretudo sobre a primeira parte, que é a sua visão sobre esta questão das redes sociais, a importância das redes sociais, as redes sociais na sociedade, as redes sociais na influência que têm sobre, obviamente, as comunidades, sobre a opinião pública. E depois também há outra parte que é fundamental, que é a questão da democracia participada. Nós, remetendo isto para a cultura clássica, víamos que, na Antiguidade, havia uns fóruns onde as pessoas iam, falavam, discutiam. Hoje em dia, e então com a vida de cada um, portanto, vejam como isto é de tal forma impressionante que nós conseguimos trazer cá o António Daniel, por exemplo, que vem a Faf certamente menos vezes do que eu, que vem todos os fins de semana, ou quase todos. E não o conhecíamos, portanto, eu conheci o António Daniel agora, quase como ao mesmo tempo que vocês, pessoalmente, já tínhamos trocado os mails, os Facebooks, enfim, não o conhecíamos, portanto, isto faz com que a gente se aproxime. E é nesse sentido que nós vamos, portanto, tentar analisar cada um à sua maneira, com a liberdade total, de tentar compreender um bocadinho melhor que isto. E no final, obviamente que serão convidados também a questionar aquilo que bem entender. Boa noite. Eu apenas agradeço o convite que foi feito pelo Global pelo nosso amigo Pedro Sousa para estar aqui presente. O tema é um tema interessante. Enfim, agora quase toda a gente usa as redes sociais, sobretudo o Facebook e os blogs e não sei o quê. De facto, o tema é muito atual. Eu tinha aqui um pequeno texto que ia ler, que se calhar podia ser um texto, por isso é que eu pedi a palavra logo no início. Pode ser um texto que pode ser eventualmente comentado, ou pelo menos é a minha visão sobre a questão das redes sociais e a democracia participada. E eu, portanto, se não se importassem, eu ia ler pelo menos alguns excertos para enquadrarmos, se calhar, melhor a questão. As redes sociais são, hoje em dia, uma realidade incontornável para quem procura a informação, mas, sobretudo, o comentário e a opinião sobre os acontecimentos, sejam numa dada localidade, como o FAF, por exemplo, no país ou no mundo. Os blogs, as páginas do Facebook, os Twitters e outros explodem diariamente como cogumelos pelo espaço virtual.
São do mais diverso género e pretendem atingir os públicos mais globais, bastante que para tal disponham dos requisitos tecnológicos adequados. O indispensável computador, pelo menos, não é? Substituindo um pouco o secular diário pessoal das nossas infâncias, em cujas páginas o leitor ia apondo os seus textos, os seus poemas, os seus desenhos, as suas análises ao que se passava à sua volta, as redes sociais constituem na atualidade a forma como os cidadãos vão reagindo ao momento em cima das ocorrências, alvitrando, julgando, avaliando, aplaudindo ou censurando, ou criticando. As redes sociais acabam por se transformar na voz dos que não têm voz no dia-a-dia dos jornais, até nos jornais locais, e muito menos na grande comunicação social, cada vez mais reduzida ao papel de porta-voz da vida política, económica, cultural ou desportiva de Lisboa. Assim, as redes sociais assumem um imprescritível espaço de promoção da cidadania e da própria democracia, enquanto mensageiras e intérpretes do pensamento de cada português, que de outro modo jamais conseguiria obter a amplificação que aqueles meios proporcionam. E quem diz democracia, diz liberdade. É inquestionável que as redes sociais representam a legitimação da liberdade de cada cidadão de colocar na net tudo o que lhe vai na alma. E é exatamente no exercício desse sublime benefício que, paradoxalmente, reside o perigo do sistema. É sagrado e consagrado o direito de qualquer cidadão a exprimir sem peias as suas opiniões, as suas críticas, os seus desejos, os seus fantasmas, desde que assuma lealmente, e aqui estamos àquela questão, aquela coisa, a autoria do que escreve e publica. Já se contesta, pelo menos eu vejo muito bem esse direito, desde que praticado a coberto do anonimato ou de falsas identidades ou falsos perfis, como há muitos no mundo virtual. As pessoas, enfim, com poucos escrúpulos, ou com algo a esconder, transferem para o mundo virtual as suas perversões, a sua maledicência, a sua desonestidade intelectual, sobretudo a sua cobardia. E ao contrário do que acontece nos meios tradicionais, que têm diretores e coordenadores que filtram o espaço opinativo, nas redes sociais reinam, em grande medida, o caos e a anarquia, na perspectiva de que ninguém conseguirá descobrir a respectiva altura. As redes sociais vivem um pouco nesse limbo onde a democracia garanta mais ampla liberdade, mas a coragem muitas vezes mingua e não chega ao ponto de assumir com frontalidade o seu próprio rosto, o seu nome e a sua verdade. Não fica mal entendermos que as redes sociais, ou as redes sociais, como espaços de sociabilidade, de exposição mediática de algumas vaidades, pessoais ou coletivas, de exercício de narcisismo, mas também, naturalmente, espaços nobres de opinião, de crítica, de cidadania, enfim, de práticas de democracia. Mas democracia, obviamente, limitada a quem dispõe das devidas condições prévias de alfabetização e de tecnologias. Nas redes sociais exerce a democracia, obviamente, e à partida, quem é letrado ou quem dispõe de um computador com ligação à internet. O que deixa de fora desse exercício milhões, certamente, de portugueses. Em resumo, as redes sociais são fantásticos e cada vez mais utilizados meios de comunicação. São um exercício de democracia participada a que cada vez mais portugueses recorrem. O único senão é o uso e abuso do anonimato ou de perfis falsos que ensombram a transparência de um meio com imensas virtualidades. É isto que eu penso sobre este tema e, portanto, eu pedi para ler de início, eventualmente, trocámos algumas opiniões e para suscitar também, eventualmente, algum debate. Ora bem, eu começo por dizer que não me sinto muito à vontade nestas coisas. Eu não gosto mais de escrever e não está muito visível. E se calhar fiz um texto de Natal sobre as redes sociais. Vou passar a lê-lo. As redes sociais, no meu ponto de vista, e respeitando sempre o outro em contrário, são um pão de dois bicos. Se não forem utilizadas de forma moderada, tanto podem elevar como diminuir o que quer que seja. Por vezes as notícias, os vídeos ou fotos tornam-se virais sem as pessoas se darem ao trabalho de ver o seu conteúdo.
mas porque foram partilhadas por pessoas conhecidas ou influentes, vão simplesmente na onda. Salvo raras exceções, as partilhas não têm a mesma repercussão em todas as pessoas. Há pessoas capazes de atrair como mel a atenção de outras e há outras que, sendo mel, não conseguem atrair quase ninguém. Na minha perspectiva, as redes sociais deviam servir para partilhar o que de melhor há em cada um, o que na maioria dos casos não acontece. As pessoas partilham tudo e mais alguma coisa e muitas vezes apropriam-se de conteúdos como se estes fossem de sua autoria, esquecendo-se de mencionar os autores e as fontes. É engraçado por vezes ver aquilo a que chamam de pensamentos, em que as pessoas se esquecem de adaptar a linguagem dos brasileiros para a dos portugueses e fazem de conta que aquele pensamento saiu da sua cabeça. A internet é um poço sem fundo onde todos depositamos algo, seja através dos blogs, das redes sociais ou de outras plataformas quaisquer. Tudo o que cai na internet praticamente deixa de ser nosso. Um dia ainda vamos ver alguém em outras partes do mundo a ganhar concursos com os nossos poemas, os nossos textos ou as nossas fotografias, ou apenas e somente com as nossas ideias. Houve uma altura em que estavam na moda as rádios locais. Estas começaram a desaparecer e apareceram os blogs, os quais aparecem e desaparecem todos os dias por falta de manutenção ou porque já serviram as causas para que nasceram. Outros ficam somente abandonados e desatualizados. Depois disso, vieram os microblogs, como o Facebook e o Twitter, uma espécie de centro comercial ou montra gigante de tudo o que cai na internet, com uma atualização constante. Tão constante que perdemos a maior parte do seu conteúdo e vimos quase e apenas aquilo que se tornou mais popular, se quisermos, na linguagem dos cibernautas, mais viral. O Montelongo Desportivo, do qual eu e o meu filho somos administradores, nasceu na era pré-partilha no Facebook, rede que é, no meu ponto de vista, o maior meio de publicidade da era digital, o qual, logicamente, tentamos aproveitar para divulgar as nossas notícias de desporto. Todos os meios de comunicação que tenham nascido em plena era do Facebook, se forem feitos com ética e qualidade, estão condenados ao sucesso. Afinal, agora todos são fotógrafos e jornalistas, ainda que não seja bem assim. Ter maior ou menor sucesso já depende da dedicação, do trabalho e do empenho de cada um. Os blogs são importantes por aquilo que divulgam, mas o seu conteúdo é quase como um barril de pólvora em que basta um fósforo para provocar uma explosão. Nos blogs, por muita informação útil que eles tenham, se o seu administrador quiser, com um simples clique, toda a informação divulgada através de anos deixa de estar disponível na rede. Vemos muitos casos desses. Tudo isto para concluir, por muito que se faça a nível digital, os jornais em papel vão ter sempre a sua importância, pelas provas que ficam, que não podem ser apagadas e, ao contrário da internet, não estão mais a salvo de qualquer eventual apagão digital. Até porque todos os que têm blogs utilizam plataformas das quais são apenas inquilinos, sem pagar qualquer contributo. Basta o senhorio querer e tudo deixará de existir de um momento para o outro. No entanto, enquanto nos for possível e a saúde permitir, vamos continuar a informar e divulgar através do Montelongo Desportivo, simplesmente porque temos e sempre tivemos paixão pelo jornalismo. Obrigado. Daniel. Muito boa noite a todos. Eu começava naturalmente por agradecer ao Clube Alfa, na pessoa do Pedro Sousa, o convite para estar por aqui. Chegar mais rápido. Portanto, estava eu a dizer então que agradecia pessoalmente na pessoa do Pedro Sousa este convite para aqui estar, nesta iniciativa do Clube Alfa, e felicitava também a presença de todos os colegas de mesa. Eu não vim propriamente com um texto preparado e vinha aqui, sobretudo, falar ou trocar um pouco daquilo que é a minha experiência pessoal no campo das redes sociais. Eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos, sobretudo, uma paixão muito grande que tenho no campo da história. Aliás, que aqui vários colegas também de mesa também têm, mas eu vou aqui falar da minha experiência, sobretudo no campo da história contemporânea e FAF. Portanto, tenho editado algum conjunto de obras e tenho feito aí alguns trabalhos. E há 3 anos atrás senti alguma necessidade de procurar veículos que pudessem divulgar esse trabalho e, sobretudo, fazer chegar essas informações à comunidade imigrante, à comunidade, em particular, afafense. E aquilo que eu me lembrei há 3 anos atrás, também um pouco estavam a surgir, na altura, também o Dr. Coimbra
criar o blog dele, o Jesus Martins, se não estou em erro. Então eu, na altura, criei o meu blog, o Morgado Faf, precisamente como plataforma de troca e de divulgação desses trabalhos que andava a desenvolver. Entretanto, criei também o meu Facebook, mais ou menos na mesma altura, e tenho seguido muito esse espírito. Divulgação das iniciativas em que participo, dos trabalhos que realizo, e devo-lhes dizer que, em termos de utilidade prática, tem permitido, por exemplo, já estive 2 anos consecutivos a apresentar 2 livros no Consulado-Geral de Portugal em Paris e consegui ter bastantes imigrantes portugueses, sobretudo de Faf, no consulado. E tenho a perfeita noção que cheguei lá e consegui ter das 2 vezes a sala cheia, porque as pessoas tiveram conhecimento muito do lançamento do livro e dos trabalhos através, quer do blog, mas sobretudo do Facebook. Portanto, foi de uma utilidade extrema e abriu-me, de facto, portas nesse campo. Inclusivamente no ano passado, precisamente há 1 ano, então, por altura dos 150 anos da Misericórdia, quando surgiu um convite para ir ao Rio de Janeiro a uma fundação, foi também através de contacto que a Fundação teve do livro através da internet, também os convites que surgiu via Facebook e através desta divulgação. E também aí, curiosamente, houve alguns imigrantes naturais de Faf, no Rio de Janeiro, que foram à apresentação do livro através disso. Portanto, a utilidade do Facebook e do blog, mas neste caso do Facebook, é de facto tremenda e tem-me ajudado bastante neste meu percurso, quer na divulgação, quer também na progressão em termos de trabalho. E vou continuar a usá-lo em futuros trabalhos, porque tenho essa perfeita noção. Eu disse, sim, um espírito muito de divulgação, e acho que, de facto, naquilo que são os contras das redes sociais, eu pegaria aqui naquilo que o Dr. Coimbra disse muito bem. Partilho perfeitamente esta dificuldade e este incómodo que causa a questão do anonimato. Acho que é um exagero tremendo naquilo que eu vou-me apercebendo. Não só os conteúdos, os comentários que são utilizados, mas sobretudo alguma cobardia pessoal de quem se esconde por trás da internet e não dá a cara para fazer comentários e não assume as coisas. Eu devo-lhes confessar, eu nunca escrevi nenhum comentário anónimo, nunca criei nenhum perfil falso, nem me vejo fazer semelhante coisa. E por isso mesmo é que eu também criei o meu blog. Eu comecei a ser colaborador do blog Monte na primeira leva de colaboradores que existiu e depois preferi seguir um percurso mais individual nesse tempo. Quer nos blogs, quer nos Facebooks, reina alguma desordem. Então, nestas últimas eleições autárquicas foi muito evidente um conjunto de perfis falsos, cujos nomes só por si eram aberrantes e que permitiu uma série de atropelos democráticos, digamos assim. Penso nesse campo e partilho também aí da opinião do José Carlos quando diz que nesse campo da cidadania a imprensa escrita não substitui, neste caso, os blogs ou o Facebook. Acho que, de facto, nós localmente pecamos neste momento por só termos um jornal, e ainda bem que temos esse jornal, dá um contributo essencial, mas olhando para aquilo que é a história do nosso Conselho, que a nossa dimensão foi dos conselhos mais progressistas e que há anos atrás tinham um manancial enorme de jornais. Basta ver, há algumas décadas atrás tínhamos 3